Bora, povo de Tebas, a gente entendeu um pouquinho já do que antecedeu a semana, entendemos algumas das obras artísticas que vieram antes da semana, falamos já sobre os parnasianos, sobre os simbolistas. Vamos falar agora sobre os objetos criados na semana, ou em torno da semana, ou para a semana. Vamos focar primeiro naquele que é o Pelé do nosso modernismo, e que se chama Mário de Andrade. Temos um Pelé, que é o Mário, que é o organizador, e temos uma Mané Garrincha, que é o Oswald de Andrade. Vamos focar no Mário de Andrade. Veja bem, o Mário de Andrade, eu tenho uma crença pessoal de que o Mário de Andrade, ele era o único escritor, digamos assim, que sabia o que estava fazendo ali, tá? Ele próprio disse, lá em 42, que de fato eles muitas vezes não tinham muita noção do que estavam fazendo. Mas uma coisa a semana conquistou, segundo Mário, que depois da Semana de Arte Moderna, nunca mais um poeta parnasiano se levantou para falar um soneto em um cabaré, em uma confeitaria, na confeitaria Colombo, e sem sentir um pouquinho de vergonha. Quer dizer, a semana ela tem, como todas as vanguardas, um caráter de explosão, de implosão. Então, não só organizar, mas desorganizar uma inteligência nacional que estava velha, uma inteligência estética que estava desgastada. Bom, o Mário conta pra gente, ele começa o seu texto de 42, a sua palestra de 42, dizendo que ele não sabe como que ele conseguiu proferir uma palestra no manifesto, no caso, ele leu o manifesto na escadaria do Teatro Municipal. Olha só, a galera estava saindo ali do palco principal, vaiando o quê? O poema Os Sapos de Manuel Bandeira, que foi lido por Ronald de Carvalho. Já vou ler com vocês esse poema, ok? A galera está indo embora do poema dos sapos. E nisso se deparam com o Mário de Andrade, lendo o quê? Aquilo que futuramente ele publicaria como seu prefácio interessantíssimo. O que é esse prefácio interessantíssimo? Que é um título extremamente irônico, extremamente inteligente, é um título bem-humorado, instigante. Esse texto nada mais é do que um manifesto em que ele diz algumas coisas que é interessante a gente retomar. Primeiro ponto, primeira coisa que ele diz no manifesto é, número 1, leitor, está fundado o desvairismo. Vamos lá. O que é esse desvairismo? Nós podemos considerar o desvairismo como uma espécie de variação brazuca, brasileira do futurismo. Então, como ele próprio diz nesse manifesto, ele não é futurista, já falamos sobre isso. Ele diz que o Oswald chamou de futurista, mas que ele não é, que ele sabia do texto do Oswald e deixou que publicasse, mas que na verdade ele era desvairista. Então, o primeiro ponto que a gente já marcou é o desvairismo de Mário, então, se difere do futurismo, porque não há uma ruptura tão efetiva como o passado, e sim uma digestão, e sim um rebalizamento crítico das ideias românticas e parnasianas. Então, esse é um ponto importante. Mais pra frente, talvez o Mário fale aquilo que é, na minha opinião, na visão da literatura, o mais fundamental, o mais basilar de todo esse manifesto. Ele diz assim, ó, escrevo brasileiro, ponto. Se uso a grafia portuguesa, é porque me dá uma grafia e pronto, funciona. Ou seja, ele já não obedecia mais à gramática normativa da língua portuguesa, ele já não obedecia mais à fonética da língua portuguesa, tanto que ele escreve SI, se me dá uma grafia, é porque funciona e pronto. Ou seja, ele já escreve nisso que é, segundo os linguistas, a nossa língua portuguesa, porém na sua variante brasileira, ou para alguns linguistas, uma língua brasileira de fato. Essa é uma longa discussão na linguística, se nós falamos a mesma língua que Portugal, tem várias teorias sobre isso, tá? Tem teorias que falam até que o nosso português, ele é mais puro, no sentido de que não tem pureza em língua, né? Mas enfim, ele é mais puro porque ele supostamente chegou aqui em 1500, na época de Camões, ok? Então ele seria mais próximo do português clássico, digamos assim, e após as reformas pombalinas, feitas pelo Marquês de Pombal no século XVIII, o português de Portugal acabou se transformando em outro português, tá? Não há um consenso sobre isso, mas o mais importante a gente notar é que o Mário afirma e reafirma que escreve brasileiro. Tem uma coisa muito importante que não está com essas palavras no manifesto, mas que
que acaba se funcionando muito bem para pensar as ideias de Mário de Andrade é a ideia de muito riso e pouco siso. Olha só, lembra quando você, não sei se já aconteceu com você, mas provavelmente sim, lembra quando o seu dente do siso nasceu? As pessoas falavam assim, mas agora vai criar juízo, ei pedido. Veja, juízo é siso, é sisudo, né, que é brava, é aquela cara de alguns políticos, né, muito sérios assim, né, muito taciturnos. Então, isso é o siso. Então, pouco siso, pouca seriedade e muito riso. Isso tem uma importância muito grande, porque a gente vai passar por uma afirmação nacional, então um dos pilares do manifesto do Mário é afirmar uma inteligência nacional, que vai passar pelo riso. Então, vamos rebobinar a fita, tá? Puxa Aristóteles, a poética do Aristóteles. O Aristóteles escreve um livro inteiro sobre as epopeias e sobre as tragédias. E aí, no meio, assim, do livro, ele fala, olha, eu vou falar um pouquinho sobre a comédia é uma imitação de homens inferiores, mas depois eu falo mais sobre isso, eu estou cansado. E ele nunca mais volta a falar. E aí surge uma teoria de que, supostamente, Aristóteles teria escrito um livro sobre a comédia, mas esse livro se perdeu. Então, um pouco por conta do pensamento aristotélico, a verdade é que nas artes o riso sempre veio em segundo plano. Ele sempre foi lado B, sempre esteve ao lado dos góticos, dos grotescos, sempre foi, digamos, marginal. E nós somos uma nação que ri, meu Deus do céu, você sabe disso, eu também sei. Nós somos uma nação que ri, somos uma nação carnavalesca. Vamos pensar o carnavalesco, a carnavalização a partir do Bakhtin. O que é a carnavalização? É uma inversão. Durante o carnaval, nós temos a suspensão das regras sociais. Então, o rei vira mendigo, o mendigo vira rei. É uma inversão social, uma inversão dos papéis sociais. A sociedade é repressora, no carnaval nós aliviamos um pouco para que a sociedade possa voltar a funcionar com, digamos que, menos custo psíquico para os cidadãos, né? É muito custoso você sentar bonitinho, obedecer às regras, obedecer às normas, chegar no horário, trabalhar 5, 6 dias por semana. Então, o carnaval serve para você relaxar. E nós somos uma nação escravocrata. Somos uma nação calcada na repressão. Então, o riso, ele é central para a nossa psicologia brasileira. O Mário de Andrade detecta isso e coloca isso no seu manifesto, tá? Então, isso é fundamental. Ele termina o texto dizendo assim, e está acabada a escola poética desvairismo, no próximo livro eu fundo outra. Ou seja, um detalhe importante, o desvairismo não chega a ser de fato uma vanguarda, não chega a ser de fato uma escola, muito longe disso. Ele é uma ideia que o Mário solta. Essa ideia que começa e se fecha neste livro, Paulicéia Desvairada, no discurso que ele fala, então, ali na escadaria do Teatro Municipal. Tudo tranquilo? E eu falei pra vocês que ele leu esse texto quando a galera estava indo embora, porque o Ronald de Carvalho, falamos um pouquinho sobre ele já, esse poeta que ele é central. Número 1, ele participou do modernismo português, tá? Ele publica na revista Orfeu, da primeira revista, portanto, primeira geração dos poetas modernos portugueses. Ele é aquele cara que tem contatos. Sempre tem dois tipos de poetas, galera. Tem o cara que tem muito contato e o cara que é muito bom. O Ronald não era o melhor do mundo, mas ele tinha muitos contatos. E aí ele vai ser o cara que vai ler o poema do Manuel Bandeira. Mas por que o Manuel Bandeira não foi professor? Porque ele estava doente, ele era tuberculoso. Lembra aquele poema Febre, Hemoptise, de Espinéia e Suores Noturnos? Bandeira era doentinho, tadinho, ele era tuberculoso. Bandeira, poeta de Recife, mas que era radicado no Rio, morava no Rio de Janeiro. Ele manda o poema pelo correio, não foi pelo Twitter, ele manda pelo correio e basicamente o Ronald de Carvalho vai ler o poema para o Manuel Bandeira. A galera vaia, né? A galera entra em polvorosa, eles acham aquilo um absurdo, começam a relinchar igual cavalo, latir igual cachorro, uma loucura, né? Veja que provinciano, que baixo, né? Essa elite tacanha, como a professora Sofia e o professor Vitor falaram com vocês. E eu vou ter que ler o poema com vocês, né? Eu vou ter que mostrar um pouquinho desse poema. Antes, entretanto, é preciso que eu diga para vocês que, na verdade, este poema é uma paródia. O que é uma paródia, galera? Uma paródia é quando eu tenho um texto que está em intertexto, em comunicação com outro texto. Então, há um poema de Olavo Bilac, parnasianão, príncipe dos poetas, que se chama Profissão de Fé. Eu sei que você já leu este poema. É um poema central do parnasianismo, né? Não quero Zeus, Capitolino, Hercúleo e Belo talhar no mármore divino com um camartelo. Ou seja, eu não, mano, eu sou poeta.
poeta, velho, eu sou chique, bem. Meu bem, eu sou cantora, como diz a Maísa. Quer dizer, eu não vou me sujar, cara. Eu vou pegar pedra, eu vou talhar pedra. Não, eu sou poeta, eu sou melhor que isso, né? Que outros, ó, postura escravocrata, que outros, não eu, a pedra cortem para brutal erguer de Atene o altivo porte descomunal, né? Então, veja, tem toda uma noção idealizada de beleza, uma noção clássica de beleza que o Olavo Bilac expressa muito bem neste poema. O nosso Manuel Bandeira vai zoar a trindade parnasiana. Quem é a trindade? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, tá? Lembre-se que o Alberto de Oliveira estava vivo, morreu só em 1937, ok? Começa o poema dizendo: enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Quem são os sapos? São os 3 parnasianos, tá? Então, quer dizer, saem da penumbra, como se eles pertencessem a algo mais baixo, né? Algo que não merecesse holofote, como se eles fossem algo menor. É uma coisa meio grotesca, é uma coisa meio naturalista até, é cômico, galera, isso aqui é piada, isso aqui é zoeira. E continua: em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai, foi a guerra, foi, não foi, uma loucura, né? Veja que isso aqui é completamente cômico, completamente caótico, quase dadaísta, poderíamos dizer, porque o sentido aqui é a destruição, o sentido aqui é a desconstrução. E aí continua: o sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, ora e nunca rimo os termos cognatos. Essas zoeiras são zoeiras com a técnica parnasiana. Por que comer os hiatos? Deixa eu te explicar. Os parnasianos tinham uma teoria de diversificação que era o seguinte: toda vez que o verso ficava muito solto, quando você contava, por exemplo, assim, você foi a Bahia, deu 6 sílabas. Ele fala assim: você foi a Bahia, fica 5 sílabas. Você foi a Bahia. Eles juntavam os hiatos, né? Eles cortam os hiatos para quê? Para o verso ficar mais enxugadinho. Então, o Manuel Bandeira sabe tudo de parnasianismo. Manuel Bandeira é um poeta, a princípio, parnasiano, de expressão um pouco simbolista. Ele está, portanto, ironizando o seu próprio estilo também, tá? Embora ele tenha traços parnasianos, ele não é um parnasiano aguado, como foram esses outros. E continua: o meu verso é bom, frumento sem joio. Joio é aquela parte que se separa do trigo, que é a parte que não interessa, né? A parte menos nobre. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Deixa eu te explicar o que é isso. A rima, essencialmente, consiste nas últimas 2 vogais da palavra, tá? Então, se falamos, por exemplo, a palavra boia, tá? E a palavra aboia, tá? São coisas diferentes. Aboiar, tá? O verbo aboiar, aboia e boia. A rima é o oia. Quando eu uso uma consoante de apoio, os parnasianos usavam muito, eles fazem questão de, além das últimas 2 vogais, pegar também a consoante, fazer, portanto, uma aliteração, tá? Então, eu também uso o B. Então, essa preocupação em, além das últimas 2 vogais, rimar também a consoante anterior é um preciosismo, tá? Ele vai dizer mais pra frente a seguinte coisa: vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Então, veja, a forma poética complexa, variada, variegada e infinita em sua potencialidade, ela se torna uma forma, clunk, né? Soneto, clunk, mais um soneto, clunk, mais um soneto, clunk. Ou seja, os poemas eram apenas uma mímese, uma imitação da arte europeia e não eram mais um instrumento de invenção. E só pra gente fechar essa parte engraçadíssima, ele diz: outros sapos pipa, um não cabe em si. Quem que é esse sapo pipa que não cabe em si? É o Olavo Bilac. Você talvez saiba, o Olavo Bilac era a Beyoncé da poesia brasileira, ele era uma celebridade e por isso então ele era o príncipe dos poetas e é por isso então que os nossos modernos batem tanto neles. Nós temos, portanto, uma consciência estética por parte do Manuel Bandeira muito grande na sua crítica extremamente ácida no poema Os Sapos que ele faz direcionada ao nosso Olavo Bilac, ao nosso parnasianismo. No Mário de Andrade, além da consciência estética, nós temos uma verdadeira teoria. É como se o Mário de Andrade tivesse uma teoria revolucionária. O Mário de Andrade fosse, de fato, o nosso cérebro, o nosso pensador.
assim como Marinetti escreveu o Manifesto dos Futuristas, assim como Breton escreveu o Manifesto dos Surrealistas, assim como Tristan Tzara escreveu o Manifesto dos Dadaístas, o nosso Mário de Andrade escreve o nosso Manifesto Desvairista, abrindo, portanto, as portas da modernidade para a nossa lírica.